Alguns dias atrás, o segundo filme de Five Nights at Freddy's foi lançado e eu já fiz um vídeo comentando sobre ele totalmente sem spoilers, tá lá no canal se você tiver algum interesse em ver, mas hoje eu vou falar de algo que sinceramente me incomodou um pouco no filme, que foi a adaptação da Puppet. Vale lembrar que esse vídeo tá recheado de spoiler, né? Porque eu vou comentar o desenvolvimento de um personagem, então é óbvio que vai ter muito spoiler. Então, se você ainda não assistiu o filme, sugiro você sair do vídeo, deixa um like para ajudar, se inscreve no canal se possível. Então, sem mais enrolação, vamos começar logo a análise. A Puppet é muito importante para FNAF 2. Tanto que dois minigames de FNAF 2 têm a presença dela, sendo um retratando a morte da Charlie e outro retratando a Puppet colocando os corpos nos animatronics. Então era de se esperar muita expectativa de como seria a adaptação dela. E o filme, mano, começou muito bem, entregando assim o melhor começo possível com todo aquele assassinato da Charlie. E ao invés de fazer só a cena que a gente já conhecia, eles decidiram inovar, né, modificar algumas coisas e adaptar, né, igual é a proposta desde o início, fazer uma adaptação do jogo pro filme. E sabe, ficou muito bom. Toda essa cena da Charlie sendo assassinada dentro do restaurante ao invés de fora, e sendo assassinada no Freddy Fazbear Pizza ao invés do Freddy Fazbear Diner, em épocas diferentes, essa morte dela se passa em 87, mostra uma diferença com jogos, né? Que tudo bem, é uma liberdade criativa, já que a gente sabe que o universo dos filmes são diferentes dos jogos, que são diferentes dos livros. Fora que a morte dela foi muito mais amedrontadora que nos jogos, porque nos jogos ela tá do lado de fora da pizzaria, vem um homem de roxo e passa a faca nela. Sim, isso é complicado, já é pesado. Mas nesse filme consegue ser pior, porque mostra ela entrando, entre aspas, no covil dele. Na verdade, era só a cozinha do restaurante, mas ele matava as pessoas lá, aparentemente. E ela viu essa fantasia levando uma criança e foi atrás. Não sei se foi por um instinto dela ou se ela só se ligou que aquela coisa não era muito boa e foi ajudar, porque em tese é um animatronic brincando com uma criança, né? Então não era pra se levantar suspeitas de outra criança. Um adulto, tudo bem, ia ver alguma coisa estranha, mas uma criança acho que não ia achar muito estranho. Mas enfim, ela achou e foi lá ver e realmente tinha, né? Tinha uma coisa bem estranha, que era o William Afton tentando passar a faca no moleque. Na verdade, o menino estava desacordado e por sorte ela conseguiu escapar com ele. Só que no meio do caminho ele acabou alcançando ela e dando umas facadas, né? Dando algumas facadas. Isso fez ela morrer ali mesmo no palco, né? Ela conseguiu escapar com a criança no palco. A criança acordou e foi correndo para a mãe. E ela deu um grito ali, porra, cheio de raiva porque ninguém foi ajudar ela, e morreu no palco mesmo, aonde foi aberto, não sei se por acidente, o que aconteceu exatamente, mas foi aberto a parte da Puppet do palco e ela caiu exatamente nos braços da Puppet, simbolizando a possessão da Charlie com a Puppet, que nos jogos é bem diferente. Como a gente sabe, a Charlie ela é morta, jogada num beco, e a Puppet ela consegue, ela tava presa, né, dentro da caixinha dela, ela consegue sair, ir do lado de fora da pizzaria na chuva, né, tava chovendo muito, e ela consegue encostar na Charlie na chuva, e por conta da chuva, acabam, elas meio que se juntam. E como a gente sabe, é bem diferente dos jogos, né? Nos jogos é mostrado no minigame do FNAF 6, do Pizzeria Simulator. Se eu não me engano, é no jogo Secret Puppet, aonde mostra Charlie sendo deixado do lado de fora do restaurante, enquanto a Puppet era presa por umas caixas lá que os moleque penteiro colocou para ela não conseguir escapar. E por conta disso, a Charlie acabou sendo assassinada pelo William e jogada lá no fundo da pizzaria. E assim que a Puppet conseguiu sair ali dos negócios que estavam impedindo ela de sair da caixa, ela foi correndo em direção a Charlie e conseguiu chegar nela, só que ela já estava sem vida e por conta da chuva o animatronic meio que deu defeito e acabou possuindo, né? Acabou meio que juntando ali a Charlie e a Puppet, virando um só. Já no filme é só um contato, tipo, na verdade é um contato normal, sabe? Tipo, a Puppet acaba encostando na Charlie, e acho que porque ela tinha acabado de morrer, por causa da ligação que ela tinha com a Puppet, que é mostrado um pouco antes dela ser morta, eu acho que por isso que ela acabou possuindo a Puppet, né? Um pouco diferente dos jogos, porque nos jogos tem a desculpa, o motivo, né, da chuva, que a chuva destruiu a Puppet, sabe? Ferrou o sistema dela, e por isso acabou que a Charlie entrou, né, no corpo da Puppet.
Agora no filme não, no filme é só um contato normal, sabe? Ela só encosta na Puppet depois de morrer, pouco tempo depois de morrer, e acaba possuindo o animatronic. E esse começo sinceramente me deu muita esperança, porque eu já esperava que tivesse coisas diferentes dos jogos, normal, é a proposta, né? Tipo, ter uma história um pouco diferente dos jogos, e tudo bem, desde que, algo muito importante, mantenha-se a integridade dos personagens, o espírito daquele personagem. Por exemplo, qual é o espírito do William Afton? É do mal, é matar. Então você fazer um William Afton bonzinho que adora crianças, não cola. Assim como fazer a Puppet, né, a Charlie, buscando vingança dos adultos que estavam ali na pizzaria, que não quiseram ajudar ela, por mais que faça sentido, né, tipo, em tese eles acabaram contribuindo com a morte. O culpado principal é o William Afton. Então se fosse para ela buscar vingança, ela teria que buscar com o assassino dela e não com um monte de pai aleatório que beleza. Eles, pais, né, adultos, eu não sei se eram pais de crianças, eram só adultos. Mas eles têm uma parcela de culpa por não terem ouvido ela, só que a culpa principal é do assassino, que matou ela. Então, se ela fosse buscar vingança, teria que ser do William, assim como nos jogos. Só que o que mais me ferra é essa visão meio que cegar ela, porque foi mostrado no começo do filme, por isso que eu fiquei tão animado. A Charlie, ela salvando uma criança, que é o espírito dela é de salvar, é de ser protetora, assim como foi mostrado no minigame que eu citei, né, no segundo, não sei se era o segundo ou terceiro minigame do FNAF 2, que mostra a Puppet colocando os corpos dentro dos animatronics. Só que esse espírito meio que se perdeu, porque depois dali o foco dela virou se vingar dos pais, né, dos adultos. Isso cegou ela de um jeito que ela chegou a, tipo, ameaçar uma criança, ameaçar matar a Abby, que não tinha feito nada para ninguém, era uma criança inocente. E, tipo, como assim? A Puppet, que em tese salva as crianças, né? Inclusive tem a fala dela falando que os outros estão sob a proteção dela. Os outros estão sob minha proteção. Ela não deveria ameaçar matar uma criança inocente, principalmente. Ela possuiu a Abby. Tipo, eu entendo esse lance de você precisar possuir alguém pra sair da pizzaria, até faz sentido. O problema mesmo é que, cara, por que a Abby, sabe? Não dá pra, sei lá, focar em outro personagem ou dar um jeito. Eu não sei exatamente. Se vocês quiserem, eu até faço um vídeo explicando como seria, pra mim, uma história melhor de FNAF 2, sabe? Como seria uma trama mais bem desenvolvida envolvendo a Puppet, envolvendo todo esse arco dela. Porque desse jeito que foi no filme, tipo, é claro que é bom ver a Puppet, ver o William Afton, ver todo... William não, perdão, o Michael Afton. É muito bom ver esses personagens, só que, cara, a Puppet, ela não tá, sabe? Não tá real. A Puppet dos jogos não é assim. Tudo bem você mudar uma coisa ou outra, tipo o fato de mudar o local do assassinato, mudar o jeito que ela foi assassinada, né? Porque ela tinha sido assassinada meio que do lado de fora da pizzaria, no filme dentro. Então mudou algumas coisas e tudo bem. Só que desde que a essência do personagem se mantenha, né? O espírito dele. E meio que eu acho que isso se perdeu um pouco. Principalmente levando em conta que ela, pô, quase matou a Abby, né? Só não matou porque o Mike impediu. Só um detalhe aqui pra fechar bem o vídeo. Como a Vanessa nesse filme é uma incompetente, viu? Se ela simplesmente falasse, tipo, metade dos problemas ia acabar. Ela só serviu pra fuder o Mike, mais do que ele já tava fudido. E no fim, né, tomou no cu. Merecido, inclusive. Enfim, gente, esse foi o vídeo. Só queria dar uma opiniãozinha aqui sobre essa adaptação da Puppet, que em partes me agradou, principalmente o começo. O começo, eu não vou mentir, eu achei muito bom, eu fiquei muito esperançoso. Só que ao decorrer do filme, eles fizeram escolhas ali que não me agradaram tanto. Então, pra mim, um dos maiores pontos negativos desse filme é a adaptação da Puppet, que podia ser muito melhor. Lembrando, o que eu tô criticando aqui é a narrativa da Puppet. Em questão de aparência, questão de qualidade, ela tava, assim, incrível. Assim como todos os outros animatrônicos, que estavam muito bem feitos. A minha crítica mais é na história, no sentido dela, no arco dela. Enfim, gente, esse foi o vídeo. Muito obrigado por assistir. Beijo na teta e tchau.